Boa tarde, pastor. Oi, boa tarde, tá joia? Edson, Deus Aí te já deve ser abençoe. Tá me boa ouvindo noite, bem? né? Tô Aqui ouvindo. já é boa noite. Não, bem que, como tá dia, aqui na Espanha só se diz boa noite quando é noite, de fato, até estranho. Ah, Às vezes eu inicio legal. aqui a aula com o pessoal aqui na igreja e falo boa noite, todo mundo boa tarde, porque ainda tem sol, mesmo que são 10 horas da noite. Como a gente está caminhando para o Legal. verão aqui, hoje, por exemplo, já são 9, já são 9 aqui, né? Já são Sim. 8, não, já são 9 horas aqui, ainda tá de dia, ainda tem sol ainda, no ocaso Uau. ainda. Então é boa tarde. Até Ah, acostumar. legal. Pô, bem bacana. Até tá entrando, o pessoal tá entrando aí. Eu vi que entrou o Felipe, a Pires, Ah, legal, Bia. que legal. A Lia que entrou aí, de lá de Portugal. Tá aí em Portugal, aí pertinho de você. Ah, que bom, que bom, que bom. Tá, Tá estão aí do sofrendo lado. menos do que na Espanha com o coronavírus. É, tá. E aí, tá, o senhor tá, como é que tá aí essa situação com o corona aí com vocês? Aqui no Brasil, o pessoal ainda não tá encarando a realidade como de É, fato deveria ser, né? Infelizmente. infelizmente não é uma coisa muito demorada de acontecer, não. Talvez em 21, 28 dias a gente já veja o rebote disso aí. Tomara que não. A minha oração é que o É. Senhor tenha misericórdia do Brasil e que a gente esteja completamente errado. Mas aqui tá difícil, tá complicado. Por exemplo, já estamos com 14, desde o dia 14 de março, vamos para quase 30 dias já de quarentena. O governo vai abrir amanhã alguns serviços. A quarentena vai ser. Mas tá uma confusão aqui também. Acho que é bem típico dos governos. O pessoal não sabe muito bem o que faz, o que fala. Tá muito complicado algumas coisas aqui. Pô, legal. Entender essa complexidade agora na nossa geração, eu acho que, talvez, eu acho que o senhor vai falar um pouco aí quando a gente tocar nos pontos que a gente havia previamente combinado, né, com Sim, relação sim, à sim. ideia de crises. Uma das coisas que eu tenho respondido muito, tanto aqui das lives, algumas pessoas que têm me perguntado, é se esse é o tempo do fim, se esse é juízo de Deus e tudo que está acontecendo agora, né, por conta da pandemia mundial, né? E eu, ao meu ver, eu entendo que ainda é muito cedo, pelo menos ao meu ver, é muito cedo, Perdão, sabe? eu saí um pouquinho. Eu travou um Ouviu? pouquinho aqui porque eu fui ver qual conexão que eu estava usando. Eu não fiz antes, mas está tudo Ah, tá, certinho. Certinho. tá. Vamos bem, vamos ouvir. Vamos Vamos. ouvir. E eu tava falando que, assim, ao meu ver, é muito difícil. Eu acho que é muito cedo ainda para tentar classificar o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas eu acredito que muitas coisas estão acontecendo. Então, há Uhum. desde gente se arrependendo, gente buscando mais a Deus, gente sentindo de fato uma perda, em muitos casos até financeira, para entender que o dinheiro não é o seu Senhor, que o seu Senhor é Jesus. Uhum. Então, eu acho que assim que a pandemia, assim como foi o povo na travessia para o deserto, serviu para muitas coisas, sobretudo para mostrar, eu acho que o que estava no coração, né? Acho que Uhum. se tem uma coisa que está sendo provada neste momento é a intenção dos nossos corações, né? É igual quando você dá um susto nos amigos, né? Você descobre quem tem fala fina, quem tem fala grossa, quem reage com Exato, murro, quem reage dando grito. exato, Não, exato. é, é um freio de arrumação de Deus no coração da igreja. Tem muita coisa que tá legal, assim. Por exemplo, a gente está percebendo que a nossa teologia dos sacramentos está muito tá mal elaborada. Se está bem elaborada, ela não tá coesa no coração dos crentes. A ideia de lugar de culto e lugar da presença do Espírito Santo, que são duas coisas distintas. Gente indo para a porta da igreja, para orar do lado de fora do templo, gente com dificuldade em relação à ceia, Santa Ceia, se participa online, se não participa, se o serviço pastoral online tem o mesmo efeito que o serviço pastoral presencial. Então, estamos vivendo dias de muito chacoalho, né? Então, vai ser legal dissertar sobre isso depois que acabar tudo, né? Os que estiverem vivos, né? E é o sinal do Exato, fim para alguns, né? Aqui na Espanha foram 13 mil mortos. Jesus já voltou para eles. exato. 13 mil mortos? Acho que é isso.
Jesus voltou, já foi escatologia individual de muita gente aqui, vai começar a escatologia individual de muita gente por aí no Brasil, infelizmente. É. Pastor, o pessoal tá entrando aí, ó. Entrou essa última que entrou aqui, a Silde. Na verdade, é a Ah, Stephanie. É lá de Cabo Verde. sim. Lá na. Ah, eu queria aprender a falar crioulo. Tem dois missionários muito queridos, né? O Edmilson e a esposa dele, que moram em Cabo Verde, moram em praia, na ilha de Praia. E são praia, acho que estão morando na ilha de Praia. É. São duas pessoas muito gente boas, eu gosto muito deles. Que bênção! É uma live Legal. internacional. Estamos tentando. Bom, rapidinho, Ai, que pastor, legal. eu vou falar o que é o My Hope aqui, me apresentar eu e a Tamires. Né? Na verdade, eu conheci o senhor por meio da minha esposa, a Tamires, que segue bastante o senhor, né? Ela sempre me repassa, e aí eu passei a seguir. A Tamires, eu e a Tamires, a gente somos casados há quase 5 anos já. Temos Que 3 bênção. filhos, gêmeos de Oh, glória a 3 Deus, hein? Escala do Gêmeos de, céu. gêmeos de 3 anos e uma bebezinha que vai fazer 1 ano agora, dia 18, a Diana. Então, Nossa. Heitor, Itel e a Diana. Eu sou formado em Sociologia e Teologia lá pelo Mackenzie, minha esposa é psicóloga, e aí a gente sempre teve esse desejo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, e ao mesmo tempo o desejo de colaborar com pessoas, né, de poder ajudar pessoas com o que elas já fazem e com a nossa experiência, tanto de trabalho, a gente trabalhou muito tempo com políticas públicas, com o Conselho Regional de Psicologia, então a Uhum. gente circulou por várias áreas e a gente sempre trouxe toda a experiência que a gente ganhou lá para dentro da igreja, para ajudar as pessoas, sobretudo os Que ministérios. legal. Poxa, E você foi aluno do Bitum? Bitum ele esteve na minha banca de TCC, me detonou na Ah, você foi banca. aluno do Bitum, que coisa boa. Do Bitum O Mackenzie, apesar de ser Mackenzie, tem bons professores na área de sociologia. tem. Meu orientador foi o Paulo Romero. Tem uns Então, o amigos Paulo ali que estão. Romero, tem aquele também, poxa, que era da Metodista, que Ah, eu sei o escreveu. nome dele. Ele Paulo, fez. Leonildo, Leonildo, ele exatamente. Exato. Muito bom, Leonildo. Leonildo, Muito bom. nossa, só gente fera. Na área de Foi. Eu não sociologia de cheguei, religião. eu não cheguei a ter aula com o Leonildo. Meu professor de Ah, tá. ciência de filosofia da religião, de ciência da religião, era o Wilson. Tem uma galera aqui que tá. Eu tô vendo os moleques entrando aí, os amigos meus que se formou comigo. E coisa eles me ajudam nos nomes aí. Mas foi Não, um tempo beleza. bacana. Nossa, teve uma boa, apesar de ser uma Mackenzie, tem uma boa formação. É só o bico da ferida, né? Sim, sim. Faz parte. Pra você ter ideia, eu tenho um grupo com os meus amigos que chama os Gadarenos. E só pode ser integrante do grupo quem assinou o manifesto que a gente quis invadir a reitoria do Mackenzie, assim, sabe? Uma galera meio estranha Poxa que tá vida! num curso errado, assim. Parece que. Acho que o Mackenzie pensou: o que esses caras estão fazendo aqui? Aqui não é a PUC nem a USP, não. Esses caras tão loucos. Pois é. Mas a gente tem um grupo Na até época o hoje. chanceler ainda era o Augusto Nicodemus? Não, o chanceler já era o Charles lá. Ah, ok. O Charles. Eu peguei o Nicodemos no começo. Eu acho que foi 1 ano só com o Nicodemos, aí depois já mudou pro Charles. Hum, Mas foi bom, foi bom. que benção. E aí esse My Hope, né? Eu moro em Guarulhos, eu e minha esposa a gente mora em Guarulhos. Respeito o M Vermelho. Flávio é historiador aí, lá do Ah, é Mackenzie, amigo verdade, meu. Flávio. Ô, Ah. o Flávio é presbiteriano. Da presbiteriana. Não, Ele se o diz um Flávio teve presbiteriano aula. marxista. Não, o Flávio é um ponto fora da curva na igreja presbiteriana. Exato. Não sei como ele tá lá ainda, como deixam ele estar lá ainda. Eu não sei também. Mas Flávio, amigo meu aí, faz parte desse grupo de hereges aí que a gente tem. Poxa, que Mas benção. foi legal. E aí eu e minha esposa moram em Guarulhos, só que a nossa igreja fica em Barueri, né? E é meio longe. Aí eu Nossa, consigo servir bem pouco na minha igreja. A gente faz bastante coisa na igreja, mas a gente acaba meio afastado. E aí a gente sentia muito esse desejo de continuar pregando, falando. E aí eu tinha uma resistência de vir para as redes sociais. Eu achava que eu só tinha que pregar na igreja, sei lá. Eu tinha uma resistência. E aí, com a pandemia, eu me rendi e tô aqui agora direto fazendo coisas nas redes sociais e tô curtindo muito, tô adorando e tô muito feliz de estar é, interagindo e conhecendo pessoas no processo. que legal. Mas é legal. Bom, pastor, eu vou pedir pro pessoal clicar na setinha aí embaixo, aí do lado da interrogação, compartilhar essa live com seus amigos aí. E aí eu vou passar a palavra pro senhor e a gente vai, depois eles vão trazendo as perguntas aí e o senhor vai Ok, dialogando. Tá bom? ok. Não, a gente vai bater um papo, assim, à Sim, medida que a gente legal. for conversando, fica à vontade. Uhum. Eu escolhi um texto que
assim, eu tô escrevendo uma série tô prometendo uma coisa aqui que eu tenho que cumprir depois. Eu tô escrevendo um livro, já avisei que tô escrevendo um livro sobre pecados recorrentes, quer dizer, consegui fazer o mapa mental do livro já, sabe? O livro já está todo dentro do mapa, graças à vitória. Tinha escrito já umas 20 páginas, mas agora desisti das 20 páginas. E esse texto faz parte de uma série que eu estou também escrevendo para gravar em formato de podcast, chama Minha Jornada em Lucas. Por que eu quero compartilhar esse texto? Porque foi uma experiência pessoal que eu vivi no ano passado, em setembro do ano passado. Eu tive uma crise em agosto, numa feira que tinha aqui. Eu já tinha tido um episódio, uma crise anterior, mas para mim eu não tinha levado muito a sério. Eu estava subindo a escada, caí da escada. Caí igual um mamão maduro. Desequilibrei, pensei que estava tendo um AVC, sei lá. Fui no hospital, não tinha nada, tudo bem. Quando foi? Isso foi no início de agosto. Quando foi na metade de agosto, eu tive uma crise. Aliás, no final de agosto eu tive uma crise na escada. Em setembro, eu fui agachar para tirar uma foto e não consegui levantar. Eu simplesmente não levantei. Não tinha força nas pernas para levantar. Sabe, aqui o seu cérebro mandar um comando e você não ter forças para poder levantar. Eu entrei em pânico. Minha esposa estava junto, outra pessoa, eu tive que deitar para ser levantado, erguido, consegui ficar de pé, mas entrei em pânico. Tive uma crise de pânico e essa crise de pânico fechou a minha glote, que eu não conseguia engolir, só eu conseguia respirar, mas não conseguia. Fui levado para o pronto-socorro e lá eu fui diagnosticado com um quadro aparente de miastenias graves, que é uma doença autoimune que atrapalha o contato entre o sistema nervoso e os músculos. Então, é um problema. Assim, os neurotransmissores estão bem, os músculos estão bem, mas a comunicação entre os dois está com problema. Então, eu tive que ficar internado. Fiquei internado por 17 dias. E nesses 17 dias, eu iniciei uma jornada com Jesus, porque eu pensei... A médica, por exemplo, ia todos os dias muito preocupada porque eu estava evoluindo para um quadro de parada respiratória. Nossa. Então ela estava... Porque o que ocorre? Os músculos voluntários, eles não estavam funcionando, então estava começando, eu estava com diplopia. Esse olho, por exemplo, ia para um lado, esse outro ia para outro. Tem a Edna, por exemplo, que está aqui, ela lembra muito bem disso, quando a gente estava... eu estava no meio do mergulho bíblico, do mentoria, que é um trabalho que a gente faz de acompanhamento pessoal. E aí, às vezes eu estava falando, e um olho ia para cima, o outro olha para baixo, fazia assim, eles estavam todos soltos. E teve um momento em que, quando fiquei internado, eu pensei, poxa, vou morrer. E comecei, então, essa jornada espiritual, nesse momento de crise. Pesado. E fui ler o livro de Lucas, porque eu orei e pedi ao Senhor uma palavra. Eu falei, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir. Ele falou, vamos, quero fazer uma jornada contigo em Lucas. E aí estou escrevendo sobre isso para poder compartilhar com as pessoas o que eu experimentei. Eu escolhi um texto aqui de Lucas, capítulo 1, verso 8. Quando tiver... Eu estou sem um cronômetro aqui, então eu não quero passar mais do que 10 minutos explicando esse texto. Para a gente conversar, porque parece que tem uma hora só. Isso, aí ela derruba. E aí depois, infelizmente, eu não vou poder continuar porque eu vou entrar numa outra. Sem problema. Tem problema, né? Vamos então lá. O texto é Lucas 1, verso 8, diz o seguinte: certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Estou em Lucas 1:10. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incensário. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida.
Ah, esse texto fala tão alto comigo, porque é o seguinte, o contexto disso tudo, 400 anos de silêncio, Israel lutando pela sua sobrevivência política, sua sobrevivência como nação, sua sobrevivência como religião, uma luta constante, né? Vinha de sucessivas batalhas, algumas vitoriosas, outras nem tanto. E Zacarias estava exercendo o ofício que há 400 anos os seus outros antepassados também exerceram sem nenhuma epifania, sem nenhum aquilo que Otto diz, como é que é o tremendo, sem como é, Otto, fugiu agora, os socialistas, os sociólogos, que também são socialistas, que estão aí, brincadeira à parte, que estão aí, vão lembrar, que é o sem nenhuma presença mística, apenas o exercício comum, ordinário do sacerdote. Ele estava ali, cobrei do sorteio, falou ok. Entrou, foi fazer o serviço, estava tranquilo, porque toda a existência de Zacarias, de silêncio absoluto, de um monólogo, de um falar sem ter... Não estou falando que ele não tenha fé, não estou falando que... Estou falando que não tinha esse feedback do céu, por assim dizer. Sim. E então o anjo aparece e diz... Primeiro, ele ficou assustado. Né? Zacarias ficou assustado. Sacerdote, acostumado com as histórias de Israel, acostumado com as histórias de Abraão, da presença dos anjos, de toda a mística sobre anjo que permeava esse período ali. Né? Você vai ver que esse período pré-neotestamentário é um período que anjos sobem, descem, é o livro de Enoque, outros livros, angiologias, e anjos são os personagens principais da presença mística de Deus entre o povo. E, de repente, Zacarias tem contato com o anjo. Eu me lembro do dia em que eu estava no meu quarto, estava orando, estava cheio da presença de Deus. Foi um dia assim, maravilhoso. No quarto escuro, e eu, oh Deus, hoje eu estou preparado, vem, manifesta. De repente, a vizinha acende a luz do quarto dela e ilumina meu quarto. Pum, uma luz. Eu falei, não, hoje não. Padrão normal de todos aqueles que buscam a Deus, né? Não, estou morrendo de medo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu não estou preparado. Mas aconteceu. E em uma frase do anjo que me deixa, que é o pontapé que eu quero conversar, ele diz, suas orações foram ouvidas. Quando a gente vai no livro de Apocalipse, João relata que existe um lugar que Deus guarda todas as nossas orações. Aquelas que são feitas debaixo do chuveiro, aquelas que são feitas molhando o travesseiro, aquelas que são feitas sozinhos na sala, aquelas orações que são feitas no silêncio do coração mesmo, tá lá, estão guardadas. E muitas dessas orações, elas são fruto de uma crise. Porque a crise é quando a realidade, a esperança, a realidade e a expectativa, elas não estão sincronizadas. A realidade não é a que eu quero, a esperança não é aquela que eu tenho convicção que vai acontecer, por isso ela está destoando, e da realidade que confronta. Não é a que eu quero, a esperança, e aí temos um conflito ali. Aí nosso coração se rompe numa fraqueza de fé. E isso é normal. São dessas crises que a gente sobe. Isso é tão intenso quando o senhor estava relatando, né, o seu episódio há quase 3 anos e meio atrás. Eu tive síndrome de pânico também, que o psiquiatra diagnosticou como transtorno generalizado de ansiedade. Uhum. E é tão interessante isso quando o senhor fala assim, porque foi um período onde eu estava numa transição, saindo de uma igreja que eu fiquei por 10 anos, onde encontrei com Jesus, onde teoricamente foi toda a minha base.
E quando eu estava migrando, porque eu já não cabia mais, né? Eu era prejudicial à própria igreja, porque ela já estava organizada, a liderança já tinha um modo de pensar, e eu ficava Uhum. o tempo inteiro irritando eles com um modo de pensar diferente e tal. Sim. E foi tão dolorido, porque eu achei que quando eu saísse da instituição, ou se eu migrasse e tal, as pessoas iriam atrás de mim, ou as pessoas ali, que os jovens que eu liderava, todas as Uhum. pessoas que ficavam ali o tempo inteiro demandando de mim, elas viriam atrás e eu ficava preocupado, Deus, eu vou ter que começar um ministério, como que eu vou fazer, como que eu vou dar conta dessas pessoas? E a realidade é que um mês depois ninguém mais falava comigo, assim, né? E isso mexeu muito. E claro que trouxe muitas coisas também do passado, que aí depois, quando eu fui fazer terapia, eu acabei identificando. E quando o senhor traz essa questão da crise, que é essa desconexão da realidade, eu acho que isso é muito, muito forte, né, para pensar hoje em dia. Até Uhum. refletindo sobre a Páscoa, pensar a crise que os discípulos passaram após a morte, né, a crucificação é o fim de tudo ali, né? A morte ali, Sim. talvez assim, eu acredito que mesmo aquela fé abalada, aquela fé trêmula, talvez até ele não, ele vai sair daquela cruz, ele vai sair dali, alguma coisa vai acontecer, vai ter uma intervenção, como muitas vezes a gente ora, espera um milagre de Deus, alguma coisa. E Sim. aí de repente parece que morre mesmo, né? E aí você entra em crise porque você fala, tá, e agora? Parece que E tudo. E agora? aí a crise ela mexe muito com o que passou também, né? Ela traz o passado de volta. Eu acho que é o povo no deserto, né? Vamos voltar para o Egito, porque lá tinha carne, lá tinha segurança, Sim. lá. Né? Ela, além de te tirar do foco, ela te faz voltar. É tão fora da perspectiva mesmo que ela te leva para o passado, que também já passou. Não tem como conectar Sim. com o que você está vivendo naquele exato momento e o que você precisa viver, né? E eu E fiquei. tipo, Deus, agora eu vou te deixar sozinho. É, isso é muito, muito perturbador, eu acho, para Muito, todos nós. Né? O muito, silêncio é perturbador, né? muito. E assim, inicia e você não sabe por que que iniciou e não para. É, é muito Não difícil, para. né? Pensar dessa Não para. forma. E é o que ocorre com Zacarias aqui no texto. Ele, a vida, o cotidiano está aí. De repente aparece um anjo e responde: suas orações foram ouvidas. E ninguém crê, às vezes, que sua oração foi ouvida, porque agora eu pedi e não aconteceu, então é porque Deus não ouviu. Não, não é isso, não é assim. Não é dessa forma. E como vivenciar, como experimentar esses dias de crise? Elas são úteis, são extremamente úteis, porque a gente para uma série de tomadas de decisões. A primeira é em que você está pautado, né? Quais são as verdades que sustentam a tua vida, né? Eu preciso rememorar isso o tempo todo. De quem eu sou filho, para onde eu vou, do que eu fui salvo, para que eu fui salvo, qual é a minha missão, o que Jesus padeceu, quais são as promessas. E eu preciso rememorar isso o tempo todo, porque senão eu entro em parafuso. Todo mundo entra em parafuso. Tem jeito. Sim. E é impossível a gente pensar o cristianismo sem crise, né? Não sei quem acredita que eu vou para Jesus e está tudo certo. Eu acho que pelo contrário. Se você não tem crise, enquanto você crê no Evangelho, nesse Deus do Evangelho, alguma coisa você não, assim, tá muito fora da curva, assim, né? Você tá Sim, muito longe, você tá muito longe do caminho do peregrino sim, mesmo. sim. A própria, para quem nasceu dentro de uma igreja e frequenta a igreja desse que é um zigoto, a adaptação com o meio é muito tranquila. Né? Você se converte ao seu meio, você converte à igreja, converte à liturgia. Mas quando você converte ao Cristo, as crises começam. Isso é fatal para qualquer um. Porque você é uma cadeia de valores. Né? Valores seus, valores que você desenvolveu, valores que você articulou com você mesmo, valores que você importou, valores que você desenvolveu depois que você importou. Bom, somos uma cadeia de valores de vários tons e de várias origens. Só que o evangelho, ele tem um valor. Então, por exemplo, ele chega e ele desencadeia uma crise. Por exemplo,
O que vale mais no período de coronavírus? Vale mais sermos cautelosos e ficarmos em casa, mesmo que isso custe as nossas economias e a poupança, tudo que eu ganhei, ou sair para a rua, porque o mais importante é manter a roda econômica da minha família, a roda financeira da minha família rodando, mesmo que isso custe a vida de algumas pessoas. Parece um pensamento simples ou simplista, mas não é. Está carregado de uma visão sobre como lidar num período de crise. Primeiro, quem disse que você estando em quarentena você vai permanecer vivo? Pois é. Porque Deus pode, é o dono da vida. Primeiro. Segundo, quem garante que saindo para trabalhar você vai receber? Eu conheço muitas pessoas que trabalham e não recebem. O patrão está endividado, não conseguiu pagar os fornecedores e você é o último a receber se recebe. Então não tem garantias. Então quem é a nossa garantia? Nossa garantia é Jesus. Em qualquer crise, a nossa garantia é Jesus Cristo. Origem e manutenção da vida está nele. Sempre. Sempre nele. Então eu posso me pautar pela minha belíssima administração financeira e posso dizer, eu estou preparado, pode vir a crise que for, porque a minha alma descansa. E ele vai dizer assim, a sua alma não vai descansar nem essa noite, louco. Porque hoje, essa noite, eu vou vir roubar e vou tomar a sua alma. Lucas capítulo 12. Então eu posso dizer que vou descansar nos feitos das minhas mãos. E ele fala, não vai descansar. Tu não vai nem chegar a dormir uma noite com essa riqueza. Porque hoje mesmo eu vou levar você embora. Então, eu preciso saber onde está calçada a minha fé. Zacarias tinha sua fé calçada em toda a tradição e religião. Mas não era necessário, ou se era necessário, creio que era necessário, o anjo dizer para ele, primeiro, não fique com medo. Segundo, as suas orações foram ouvidas. Acho que são duas palavras muito fortes nesse tempo. Olha, Deus está pedindo para você não ficar com medo. A segunda coisa, Zacarias, ele ouviu as suas orações. Que são duas coisas importantes que a gente não pode esquecer. Que Deus ainda ouve as nossas orações. E ele sabe quem somos e onde estamos. Então, take it easy, my brother. Take it easy, my brother, meu irmão de fé. Exato. E eu acho que muitas vezes a gente camufla, né, a nossa espiritualidade com a nossa religiosidade, que é tão importante quanto, né? Sim. Mas como o senhor trouxe bem, né, o Zacarias ele estava seguindo o rito, ele estava ali seguindo o operacional da religião, né, seguindo aquilo que é dado pelos homens, aquilo que é a organização da religião com o outro, porque não existe religião sem o outro, né? Então, ao fazer com o outro, ele está fazendo o papel dele. Eu acho que muitas vezes eu fico pensando muito, questiono muito, quando a gente se perde no fazer só com o outro e não fazer mais com Deus, né? A gente faz a igreja de Cristo com o outro, porque a gente, né? Você tem tantas obrigações, a gente enche a igreja de tantos afazeres, né? Eu tô lendo um livro que chama Igreja Simples e é bem legal porque quando você para pensar que você enche a igreja de ministérios, de coisas que ocupam um espaço absurdo de ensaio, de tempo, de recursos, de um monte de coisas, e a igreja perde de perspectiva aquilo que é a urgência da igreja, que é pregar o evangelho, né? Que é simplesmente ser igreja, que é testemunhar e pregar o evangelho. E quando pregar esse evangelho, deveria vir imbuído deste poder, dessa autoridade, dessa unção que vem do céu, que é a ligação com o sobrenatural, que é a dependência do Espírito Santo. Então, é uma das coisas que também, quando o senhor traz isso, eu fico pensando bastante também. Eu tenho revisto muito, eu tenho pedido muito para Deus isso, eu e minha esposa, a gente tem falado bastante sobre isso, de não dá mais para viver da mesma forma, né? Não dá mais para ser programado, né? Tá na hora de você realmente entregar as rédeas da sua vida na mão dele e permitir que ele te conduza
de forma que não está no escopo e no controle da religião, né? Que é permitir que Deus te surpreenda, né? Eu Sim, gosto muito de quando falam assim que quando você sente compaixão de alguém, Jesus vai estar prestes a fazer um milagre, porque quando você sentiu compaixão, você vai se deixar ser usado por ele, e né? é interessante, olha só, alguém me perguntou uma vez, assim, ora porque minha filha encontre Jesus. E é uma mulher da classe média alta. Disse, pede para ir para a favela. Durkheim, todo mundo precisava de um pouco de África na vida. Do Caio, verdade, inclusive do Caio. Exato. Que não foi, mandou o Não sobrinho. foi. Então, seria legal você visitar uma favela, visitar uma cadeia. Muito provável, assim, a chance de você encontrar Jesus na cadeia, encontrar Jesus nas favelas, encontrar Jesus aí na Cracolândia é muito maior do que você encontrar Jesus na Praça da Sé, muito provavelmente. Mas dentro da catedral, acho pouco provável. Na rua Santa Ifigênia, sim, mas na Capela Santa Ifigênia, acho pouco provável você encontrar Jesus. Ou encontrar Jesus em alguma das nossas igrejas, provavelmente porque estão fechadas. Mas é porque esse encontrar, e que é legal, porque esse encontrar com Jesus não é um encontro em que você está procurando o óleo. Ele se deixa ser encontrado. Essa que é. Porque eu posso, inclusive, estar caminhando com ele, mas só percebê-lo quando ele partilhar o pão. Não notar a sua presença. Entende? Não notar a sua presença, porque ele não partiu o pão. Quando ele partiu o pão lá no caminho de Emaús, os caras falaram, Jesus. Porque viram as marcas. Mas não viram as marcas das palavras dele dentro do coração. Foram associar depois. O nosso coração aquecia enquanto andávamos. Pô, ok, que ótimo, mas não deu para perceber que era ele desde sempre. Às vezes a gente não percebe Jesus nas coisas que nós estamos fazendo. Na fala de um filho, porque ele pode usar a boca dos pequeninos, da boca dos pequeninos suscita fortaleza. Está lá no Salmo. A gente não ouve Deus respondendo por meio de uma fala de um ancião da igreja, de uma reunião de oração, até mesmo você vocalizando coisas que você internamente você sabe que isso não provém de você. Isso está saindo de alguém, não é de você. Por meio da leitura coletiva da Bíblia, de uma leitura interpretativa da comunidade do texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico. Lemos o texto bíblico aí, ok, o que você viu? Não, aqui eu vi Deus dizendo isso. E você percebe, olha, o Senhor está falando. Então, muitas vezes, escapa da gente também essa sensibilidade. Porque nós nos tornamos o povo que quer respostas rápidas. E eu não sei se você se lembra, no texto bíblico, Jesus não dá respostas rápidas. O que eu faço para ser salvo? Aí devolve a pergunta. O que você acha que você precisa fazer? O que diz a lei dos profetas? Diz isso e diz isso. Ok. Não, mas quem é o próximo? Não, eu vou te contar uma história. Quem para você é o próximo? Fulano. Ok, vai lá e faz. Olha, Jesus, esse povo está com fome, todo mundo está em faminto, tem muita gente, não temos dinheiro. Ok, nem de vocês comer. Não, mas não temos dinheiro para fazer a comida. Então, aqui temos só 5 pães e 2 peixes. Ok, isso por isso que a gente vai. Manda distribuir. Entende? Esse momento de crise que a gente está vivendo é um momento de freio de arrumação. Você precisa parar para começar a refletir sobre valores. Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 17, que nós não devemos andar conforme o mesmo padrão. Pedro também diz na sua primeira carta, no capítulo 13, no verso 14, que a gente não pode ter o mesmo padrão de conduta. O que é o padrão de conduta? Não é vestir igual, não tem nada a ver com isso. O padrão de conduta é como eu reajo a uma situação de crise, como essa que nós estamos vivendo. Nós vamos reagir como? Nós vamos reagir com ódio, com desespero, com fake news, ou nós vamos reagir com prudência, com cuidado e dizendo, tranquilo, porque nós vamos somar todas as dispensas aqui da comunidade e nós temos aqui
70 quilos de arroz, temos 20 quilos de feijão. Isso, nós somos 70 famílias. Então, nós vamos dividir tudo isso aqui em porções iguais, proporcionais, como o maná, né? Famílias maiores, famílias menores, de forma que todos possam comer nesses próximos 30 dias. Isso é uma solução que pode ser feita. Ah, não, eu não sou comunista. Ok, faça com a sua família. Reúne seus irmãos, seus tios. Aí você vai encontrar o coração das pessoas falando, não, ele não merece, porque eu não vou dividir com fulano de tal, porque o filho dela tem 19 anos, é um drogado, tem 2 anos que não trabalha, só quer fumar maconha. Não vou pôr comida ali. Bom, aí a gente começa a revelar o que está dentro do nosso coração. Entende? Essa crise é uma boa maneira, como você falou, de revelar quem nós somos. De trazer à luz realmente, né, expor, né, quem nós somos. E eu acho que não tem nada melhor de trazer à luz o silêncio, né? Quando a gente falou até na questão da crise, o silêncio fazer com que as outras vozes se calam, a correria, né? Aquela coisa que todo mundo fala assim, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar ou para ler a Bíblia. E você fala assim, mas você tem tanto tempo para tantas outras coisas. E para Deus, isso você... são palavras simples, coisas simples que as pessoas vão falando e a gente fala ao longo do dia, mas que a gente não percebe a gravidade que né? De quando a gente não caminha com esse Deus e ao mesmo tempo, nesse processo de crise, como o senhor bem falou, né? Não tem resposta simples, não tem resposta fácil. Né? Eu acho que até se a gente for olhar para os textos do Antigo Testamento, a gente perde na leitura, a gente perde de perspectiva que Moisés leva 40 anos no Egito, depois mais 40 para ser treinado, para depois mais 40 para realizar tudo que tinha. Você vai ver a trajetória de Abraão, 20 anos aqui, mas depois mais 20 ali, e levam-se muito tempo para que as coisas ocorressem, né? E a gente vive numa celeridade hoje no nosso tempo, claro, por conta da modernidade, por conta da tecnologia, da sociedade da informação e tudo mais, mas a gente perde de vista, talvez, aquilo que é princípio, né? Que é o descanso, que é o parar, que é o contemplar, que deveria ser prática, né? Que muitas vezes não está sendo, uns vão interpretar como realmente parar o sábado totalmente e não fazer nada, mas é o momento da contemplação, de verificar, de ouvir, de sentir, de perceber Deus, como o senhor falou muito bem, nas pessoas ao redor, né? E pastor, eu não sei se o senhor... Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive recente, que para mim foi um puxão de orelha de Deus em minha vida. Festa de família, um parente meu que eu fazia um tempo que eu não via ele, mas sabia que ele estava mal, com câncer, quase morreu, aquela coisa toda. E já é um senhor, já é de idade, né? Já tem uns quase 50 e poucos anos, 60 anos. E vi ele na festa. E na minha cabeça acionou, vou lá falar de Jesus para ele. Porque vai, né, que esse cara morre, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que ele era de uma outra religião, tal, então eu vou lá falar de Jesus para ele. Eu sentei na cadeira, comecei a puxar assunto, fui falar a primeira palavra de Deus. Ele falou pra mim assim, olha, eu gosto dos vídeos lá que você prega tal. E, cara, tem uma coisa pra te falar. O cara passou 20 minutos falando pra mim o quanto Deus tem sido bom pra ele. Isso que ele não consegue andar, não consegue comer, a morfina não faz mais efeito. Mas ele falou, eu só agradeço a Deus a cada dia que Deus me dá, porque é cada dia que eu tenho a oportunidade de abraçar minha neta, de beijar meu filho, de falar pra minha esposa que eu amo ela, coisa que eu não fazia antes. E eu fiquei paralisado, assim, né? É como se Deus falasse assim, então, agora você vai ouvir. Tipo, para com esse seu ativismo religioso de achar que é o grande evangelista que tem que sair para pregar para Deus e o mundo. Você não está ouvindo o coração das pessoas. Você está querendo alcançar a mente, não alcança o coração. É isso. Eu acho que nós... o mal do evangelista, né? Ele não ouve, ele só fala. Exato. Então, posso falar com você a respeito de Jesus? E aqui é muito, muito tranquilo. As pessoas dizem não. Não quero ouvir. Obrigado. Para falar de Deus, não quero. Obrigado. Muda. Outro assunto. Próximo. Não tem mais nada. Ah, não? Então tá, tchau. Acabou. Cerrou. É o evangelismo de apologético, né? Que a gente está preparado para contradizer a pessoa. Não para ouvir o que ela tem para dizer, né? Das suas experiências, ouvir as marcas de Deus na vida dela, né? A sinalização da presença de Deus ali dentro daquela vida. A gente estuda sinalização de Deus nas culturas, sinalização de Deus na história, mas a gente esquece que a história e a cultura é feita de gente, de seres humanos particulares.
E que quando você encontra um ser humano de forma muito particular, e está implícito ali dentro a história a presença de Deus é história, a presença de Deus é cultura. E a gente não quer ouvir. É simples, a gente só não quer ouvir. Não estamos dispostos, está disposto a falar. E falar sempre, e muito. Sim, legal. Pastor, eu posso trazer a pergunta de um pessoal que está chegando Sim, aqui? tranquilo. Ó, o Abraão trouxe aqui, ó. Vocês concordam que estamos vendo coisas que não queríamos saber? Um exemplo, pessoas dentro da igreja passando dificuldades? A Tamires trouxe aqui, ó. Como lido com o confronto da minha própria humanidade falha? Por estar em isolamento, muitas vezes só tenho como ouvir a mim mesmo. Posso primeiro responder a de cima do Abraão? Pode, claro, fica à vontade. Então, Abraão, é muito complicado, porque, por exemplo, existem comunidades muito pequenas, que é a realidade de todas as igrejas, praticamente no Brasil e no mundo. São comunidades muito pequenas, onde o pastor sabe da realidade, ou pelo menos deveria saber a realidade dos membros da sua comunidade. Tal o pastor como líder, né? Mas a comunidade saber, eu acho que... Eu morei em São Paulo 2 anos, e tá aí uma coisa muito legal de morar em São Paulo, é que as pessoas não se importam se você tá nu, se você tá vestido, se tá de azul, se tá de verde, se você tá vestido de boneco de fofão. Tão nem aí. Todo mundo tá com o seu fone de ouvido, ou tá lendo um livro, ou tá no WhatsApp ali falando, no metrô, no ônibus. Ninguém dá bola para você. Tem uma vizinha que tinha meses que tinha morrido, ninguém sabia. Só quando começou a feder carniça lá, que o pessoal sentiu que estava alguma coisa errada. Ninguém se importa. Essa é a grande verdade. Mas não só não se importa, como também não se dá a importar, sabe? Não faço conhecidas as minhas necessidades. Porque entramos muito num nível de merecimento. E de que não posso dizer o que eu estou precisando. Claro, se eu estou precisando de alguma coisa, eu tenho que tornar claro a minha necessidade. Como pastor, como missionário, ou como membro de igreja, eu tenho que dizer, irmãos, é o seguinte, eu não tenho sabão para poder lavar roupa lá em casa. Alguém pode me dar um sabão para lavar roupa? Eu não preciso ter vergonha disso. Entende? Mas é verdade também que a comunidade não tem tempo para a própria comunidade. Isso é a grande verdade. Se encontra no domingo, nos pequenos grupos e olha lá. Né? A gente sabe de casos, por exemplo, daquela irmã que tem 5 filhos, o marido está preso, ela tem 2 filhos que estão presos também, tem 3 que estão lá, que a gente sabe da história, porque todo mundo sabe. Mas tem, por exemplo, aquele irmão que é advogado, mas está quase há 4 meses sem pegar nenhuma causa, está devendo 3 meses de parcela do carro, 2 meses de parcela do apartamento, já tem 7 meses que o filho dele não tem a prestação da escola paga, e que está comendo, tá comendo porque está comendo do rotativo do cartão. Mas você olha pro irmão, o irmão tá chegando com o Corsa dele lá 2013, tá chegando de roupa passada, o sapato tá limpo, os meninos tá de banho tomado, mas você não sabe a realidade que ele tá vivendo, porque ele não te conta. Tem isso. Isso é diferente, né? Sim. Não sei se eu respondi. E da Tamires, ela perguntou... Como lido com o confronto da minha própria humanidade falha? Por estar em isolamento, muitas vezes só tenho como ouvir a mim mesmo. Então, acho que, bom, eu acho que ninguém está sem se ver sozinho, né? Se você está lendo o texto bíblico, você tem alguém que está te confrontando, né? A própria palavra, as narrativas bíblicas, alguém está te confrontando. Se você não está lendo a Bíblia, você está lendo as redes sociais, então o tempo todo você está confrontando também, né? Aqui o Instagram, por exemplo, tá todo mundo na praia e as irmãs com roupas sensuais colocando textos sobre celibato com textos fora do contexto. Deve ser o Instagram, né? Eu não acredito que a gente está sozinho o tempo todo. É isso, eu não acredito. Mas a minha humanidade... Eu sou um ser caído, mas regenerado. Eu tenho uma origem da queda, mas eu tenho agora uma realidade que é de regenerado. O meu comportamento deve ser um comportamento de regenerado, não o comportamento de quem caiu. E todas as vezes que eu tenho um comportamento de quem caiu,
eu me pareço mais comigo e menos com Jesus Cristo. Então, talvez a pergunta que eu tenho que fazer, Tamires, é o quanto de Jesus eu tenho para eu tê-lo como referencial, mesmo estando só? O quanto? O quanto que eu tenho de Jesus, de conhecimento de quem é Ele, para que dentro dessa reflexão solitária, ou em solitude, eu possa fazer essa comparação, saber o que ainda falta. A Tamires manda aqui ainda. Eu particularmente estou conversando, mas vejo nas redes muitas pessoas pedindo ajuda por metáforas. Ah, tá. É verdade. Mas às vezes você está sozinho, às vezes não significa que não tem ninguém perto de você, né? Às vezes você está sozinho com a casa cheia. Exato. Você não tem ninguém para conversar. Não é verdade. Isso é possível. Pegando até o exemplo das parábolas, né? Como você traz em Lucas mesmo, pensando que você perde a ovelha do lado de fora, você perde a moeda dentro, você perde o filho que está perto do pai. Sim. Então, é possível se perder em vários estágios e ao mesmo tempo... Sim. E tá perdido com tanta gente por perto, né? Com tanta gente por perto. Essa é a realidade virtual. Eu fico pensando também, pastor, quando a gente fala dessa questão de estar só, quando as pessoas falam a dificuldade de estar só. Estar só também querendo ou não, é estar consigo, e estar consigo é isso, é estar com o seu pior. E aí onde você precisa realmente pedir para que o Espírito Santo venha e assuma o controle, porque a gente volta naquilo que a gente iniciou a nossa fala aqui, que é olhar o coração, né? Eu acho que quanto mais eu sou obrigado a se identificar, a me encontrar, saber quem eu sou obrigado a lidar com meus medos também que eu não quero, com as minhas fraquezas, com meus pecados recorrentes, né? Os pecados dos quais... que vive em mim. Exatamente. Eu sei quem eu sou. O impostor que vive em mim, do Manny. Exato. Muito bom. Foi um livro que mudou muito a minha vida quando eu li, inclusive. Mas é isso, né? Aprender não, né? É ter a graça do Espírito Santo de permitir que ele te ajude a não enfrentar, que você não vai conseguir enfrentar, mas permitir que ele te direcione pelo caminho que você deve seguir. Eu acho que o apóstolo Paulo ele deixou muito claro que ele tinha esse enfrentamento e somente a graça bastava para vencê-los, né? Eu recomendo esse filme, esse último sobre o apóstolo Paulo, cara. Muito bom. Porque é um filme muito filosófico. É muito bom. Muito bom. Muito filosófico, muito legal. Falando filosófico, acho que tem uma pergunta do Robson aí. O Robson é um amigo do mestrado, meu irmão muito querido. Eu tenho medo de responder o Robson, porque o Robson é doutor em filosofia e defendeu uma tese baseada em Kant. Então, Burjac, a grande questão é não perder a identidade como homem mortal e como cristão imortal. É isso. Jesus devolve a nossa humanidade. Isso que me deixa apaixonado por Jesus. Porque ele me devolve a humanidade. Ele me coloca no lugar. Ele fala assim, eu te fiz humano. Eu te fiz humano, criativo, com sensibilidade, com dores. A queda te transformou em uma pessoa desumana. Porque forçou você a viver para além daquilo que você foi feito para viver. Então, boa parte da minha crise não está nisso, de entender essa identidade humana que eu tenho, entende? De me apaixonar, de amar, de me envolver, de ser sensível aos tons e às tonalidades, a perceber a natureza, a ser criativo com o que eu vejo, a desenvolver raciocínio a partir daquilo que... É isso, não podemos perder a nossa identidade. Nós somos humanos. Nessa quarentena, querem transformar-nos em pessoas sobre-humanas, porque há uma falsa ideia de um alargamento do tempo. Não, o dia continua tendo 24 horas. Talvez o que você tem aí, para quem está fazendo teletrabalho ou home office, como queira chamar, é o tempo que você tinha de deslocamento. 2 horas você tinha de deslocamento, é esse tempo que sobrou para você. Não sobrou 24 horas. Não é isso. Então, exato. E tentar ser útil, relações utilitaristas. E agora é um tempo de sufoco. Eu vejo gente, eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ter tantos livros. Não, pera aí, amigo, não é não. Continua na sua toada normal, que você ganhou só o seu tempo de deslocamento para o trabalho.
Nada mais. Exato. Eu ouvia muito isso. Eu tinha um professor lá no Mackenzie, chamado Jonathan Hack, não sei se você já ouviu falar dele, é presbiteriano. E ele falava muito isso. Ele falou assim: se vocês estão estudando teologia, vocês precisam entender que quanto mais vocês conhecem a Deus, mais humano vocês se tornam. Sim. Isso era uma coisa que mexia muito comigo, assim, que a gente tem, sobretudo eu que vinha de um contexto pentecostal, a gente tinha essa transição. Você vai migrar deste homem carnal, pecador, falho, Uhum. para o sobrenatural, porque a Bíblia fala que você não é dessa terra, que você Uhum. tem que andar como se estivesse andando no céu. E parece que. E aí, quando você vai num velório, você não pode abraçar a pessoa que está chorando e sentir a dor dela. Você tem que chegar lá e pregar, ó, alegre-se, porque isso, porque no dia do juízo, porque você vai Uhum. encontrar, confia em Deus, não murmura, não reclama. Não... Então, assim, aí você se torna, como o senhor falou, você perde toda essa humanidade, né? Você perde a sensibilidade de ouvir a dor do outro. E Jesus nunca perdeu isso, né? Ele chora quando Lázaro morre, ele se Sim. compadece e sente compaixão da dificuldade do E leproso, Paulo da redime prostituta. isso lá em Colossenses, dizendo: olha, da mesma forma que Jesus foi plenamente Deus e homem em corpo, vocês também são plenamente corpo e espírito. Então não são duas coisas distintas. Uma já está resolvida, mas a outra tem transição. É que essa dicotomia corpo e alma, ou tricotomia, segundo alguns, corpo, alma e espírito, essa definição ela encapsulou partes de uma coisa que é o todo. Não existe uma parte chamada corpo que não interfira numa questão espiritual. Bom, claro que interfere. Pô, eu fiquei acamado em 20 dias no hospital, a minha espiritualidade foi lá em cima, porque eu estava Exato. quase flutuando de tão quase alcancei o nirvana dos crentes, sabe? Cheguei assim num lugar assim de Quase êxtase foi até o total. terceiro céu. Então, o terceiro céu, claro, pô, eu tava quase morrendo. Meu corpo tava Exato. padecendo. E aí essa regulagem, né? Esse choque assim de freio de arrumação que o jejum promove. O jejum promove, ele põe a carne para ficar ali, vamos comer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e você lutando contra uma voz que quer pôr. Essa é a função do jejum. É calar uma voz para que uma outra tenha, mas não tem como corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, você tá, sei lá, batendo lata no domingo, gritando a língua dos anjos, e na segunda-feira padecendo igual um coitado por causa do corpo. Pra mim não tem lógica. Não Ah, consigo verdade, se concordo. associar. Bom, pessoal, eu acredito que a gente está quase indo já para o nosso final. Daqui a pouco eu acho que o Instagram vai derrubar a gente aqui. Então, se alguém tem mais alguma pergunta aí antes que ele nos derrube, faça aí aqui para o pastor Burjac para estar respondendo. Eu já de antemão agradeço, estou seguindo já, para comecei a seguir, recebi hoje aí o Telegram, vou participar do grupo, do pequeno grupo. Ah, que legal! Bem legal, quero acompanhar. Tenho aprendido muito, assim, tenho olhado muito para o que o senhor está fazendo nas redes sociais e tenho me espelhado Oh, que bastante. legal, cara. Em poder, quero poder Eu ajudar fico também feliz. com aquilo que eu aprendi, estou aprendendo, né? E uma das coisas que eu tenho focado muito é tentar se aproximar de pessoas que já estão fazendo e podem colaborar para o nosso crescimento, né? Conta com a Eu gente. acredito que quanto mais a gente também compartilha tudo aquilo que a gente recebe, mais a gente aprende e mais fixa e mais faz sentido e mais dá liga Sim, no grande processo. Pastor, eu queria perguntar uma coisa verdade. para o senhor, que é uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida não, né? Uma coisa que eu estou elaborando também. Eu fico pensando muito que Jesus ele triunfa onde Adão ele perdeu, né? Onde ele fracassou. Sim. Eu tô lendo um livro que fala de Gênesis, né? E ele traz uma ideia de que, para além do trabalho e do zelo do jardim, uma das funções de Adão também era adorar, né? Então, adoração a Deus, adoração no processo de buscar Deus, fazia parte da vida de Adão. E aí eu fico, quando a gente olha para a tentação de Cristo, 40, tentando se amarrar no tema dos 40, quarentena, quando Jesus está ali, momento de isolamento, momento de fome, momento ali só consigo mesmo, é quando vem o tentador, né? E primeira coisa que ele questiona, eu acho que é aquilo que a gente já falou aqui, que é ele questiona a identidade, ele questiona se você é filho de Deus, transforma pedra em pão, e Jesus fala que não só de pão virá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que Jesus já sinaliza e coloca ali em escala, olha, eu não escuto você, eu não tenho que dar ouvidos ao que você tem a me dizer. Onde Adão e Eva falharam no Éden, quando eles tentam, né, o diabo se joga de cima do templo e dará a ordem aos seus anjos,
eu acho que o desejo do ser humano de querer ser igual a Deus, de pensar como Deus, de agir como Deus, de querer ser Deus, esse desejo que está na história da humanidade, de querer usurpar o lugar de Deus, Jesus ele rejeita, né? E por último, ele crava, né? Que eu acho que é somente a Deus adorarás e somente a ele servirás. Satanás ofereceu o reino que muitas igrejas, muitos pastores oferecem hoje para as pessoas, né? Tá oferecendo. E Jesus ele triunfa aonde Adão pecou. Mas o que eu acho mais legal é que ele não usou de nenhum subterfúgio sobrenatural. Foi só Não. na consciência, mas a consciência enraizada no coração. Aquilo, né, a palavra dentro dele, a palavra viva dentro dele, né? Como ele Porque, e ele sendo a porque, palavra. porque isso é o constitutivo da nossa identidade. De quem eu sou e sabendo quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz. Exato. Então, Jesus sabia que ele não necessitava da experiência para resolver esse problema, mas foi a experiência que lhe deu certezas para as respostas para todas as outras experiências. Entende? Ele não usou o piripimpim ali na hora, mas usou, por exemplo, da sua autoridade. Vai de reto Satanás. Por exemplo, da sua autoridade sobre ele. Sim. Que é uma identidade. Nós temos autoridade sobre principados e potestades. Tá, não vou entrar numa loja da Mercedes e dizer eu tenho autoridade, essa Mercedes é minha em nome de Jesus, que a coisa não funciona assim. Mamão vai rir de você, vai trabalhar vagabundo e comprar esse carro. O fato é que há muito sobre nós que nós ainda precisamos conhecer. Principalmente para enfrentar as crises. E uma delas é que nós não vamos morrer. Entende? Ah, mas como não vamos morrer? Nós não vamos sofrer o dano da morte. A morte vai nos afastar dos que estão aqui e vai nos unir dos que já estão lá, conforme Hebreus fala. A igreja primitiva, lá em Hebreus capítulo 12, no verso 22. Nós não somos o povo do Monte Horebe, que não podia tocar que morria, mas nós somos o povo do Monte Sião, que se aproxima, que entra, que se encontra com Cristo, com Deus, com a igreja primitiva, com anjos. É o que a irmã canta lá. Eu não sei se foi a igreja que subiu, isso foi os anjos que desceram, é uma mescla. Então, a nossa realidade é uma realidade de dois mundos, aquela que o apóstolo Paulo diz, que é as regiões celestiais. Então, se você entender isso, por favor, assista o filme Constantino. Se assistir o filme Constantino, você vai entender o que nós estamos falando aqui sobre esses dois mundos que a gente está vivendo e a importância de você ter convicção da sua realidade e da sua identidade, de quem você é em Cristo Jesus. E eu acho que, só corroborando também, até está tendo toda uma discussão aqui no Brasil agora por conta se a palavra de Deus ela é a verdade ou não, se devemos ler a Bíblia ou não. Mas eu falo, é uma discussão que eu tenho com as pessoas, até recente, uma pessoa veio perguntar justamente sobre isso, eu falei assim, a sua definição de Deus parte da onde? Tudo bem que você nasce num país que até 20 anos atrás tinha predominância católica, hoje tem uma massa expressiva e expansiva de evangélicos, e poderia sociologicamente dizer que você é cristão porque você nasceu num país cristão, tudo bem, mas assim, sua compreensão de Deus parte da onde, né? E aí se a pessoa fala assim, não é do filme, e mesmo o filme ele partiu de um princípio que sempre foi a Bíblia, né? Sempre foi a palavra de Deus. Então as pessoas, elas é aquela coisa da pós-modernidade, de criar Deus à sua imagem e semelhança, ou criar Deus o Deus, seu Deus imaginário. E muitas vezes eu pensando até voltando ainda na coisa do coração, querendo aquele que na sociologia vai falar que você tem um máximo benefício, porém você quer jogar o sacrifício lá para baixo, né? Então você quer igualar, você quer um sacrifício pequeno, porém você quer um benefício muito alto. E aí para isso eu preciso criar Deus, né? Eu abandono o peso, eu abandono tudo aquilo que ele me obriga a fazer, o que ele me pede que eu faça, né, no processo. E aí eu vejo como isso tá forte hoje em dia também para as pessoas, porque como eu vou conhecer Deus se eu não quero conhecer o contraponto dele, né? Quando ele me manda largar o pecado. O texto bíblico é questão de fé. Sim. Eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok. Não posso fazer nada. Exato. Não posso fazer nada. Não, mas prova para mim que é a palavra de Deus. É questão de fé. Exato. É uma questão de fé. Pô, pastor, Caio, derrubou. Não, é porque eu tenho que dizer, assim, para quem vai estar chegando, a Bíblia é uma questão de fé. Eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu não creio.
posso fazer nada. Eu não tenho muito o que fazer. Vamos falar do Vila. O Vila. Vamos Aí falar do sim. Vila Nova. Eu estive em Goiânia recente, eu provoquei muito um pastor que torcia pro Vila Nova. Eu sou corintiano e a gente ficava discutindo futebol. Foi bem legal. Pastor, Ó, se você precisa de que alguém ore por você, peça para um vilanovense. Porque Deus ouve um coração contrito. com Eu não certeza. conheço gente para sofrer mais que um vilanovense. Mais que um corintiano? Ó, não sei não, hein? A gente que é a característica dos fiéis, né? Pastor, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem outro compromisso aí. Foi um prazer Sim, enorme, Ori. assim. Aprendi bastante. Foi muito bom Obrigado. trocar essa ideia com o senhor. Espero poder conversar mais, não só por live, mas em outros espaços aí. Quem sabe Não, um dia, em tranquilo, breve, tranquilo. conhecer Estamos com o pessoalmente. WhatsApp aí. Você me manda. Eu falei para Tamires, eu sou o tio do WhatsApp. Pode mandar áudio do tamanho de podcast que eu escuto. Ah, Não tem perfeito. problema. Eu Então, escuto. muito obrigado. Foi uma honra e um prazer mesmo ter você aí com a gente hoje, A trocando alegria essa foi ideia. nossa. Obrigado por você poder servir o pessoal da Hope. Até mais, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe. Outro para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.